Queridos, bom dia, graça e paz, Pastor William, alegria poder falar com você nessa manhã de quinta-feira, 9 de abril. Eu quero repartir com você um pensamento sobre os passos de Jesus. Quero compartilhar com você algo especial e que essas palavras te façam desejar conhecer melhor a igreja primitiva. Traçando um paralelo entre a igreja de hoje e a igreja de Atos, é notório a diferença que nós encontramos nos dois períodos da história. No período atual, neste momento, a igreja tem a cara da seleção de cada denominação. Ela também se parece muito com o seu líder, com o seu fundador, e ela carrega no seu seio dogmático crenças e filosofias implantadas que divergem totalmente da igreja de Atos. Já a igreja de Atos, ela não tinha várias caras e nem a cara dos apóstolos, mas ela tinha a cara de Jesus. Afinal de contas, os apóstolos foram levantados para edificar a igreja de Cristo e não uma igreja com as suas características e as suas próprias vontades. Eles tinham como objetivo orientar os novos discípulos a andar nos passos de Jesus, como descreve o texto de 1 Pedro 2, versículo 21, que diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eles pregavam a importância de andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6, o texto diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ou seja, todos sem exceção deveriam imitar a Cristo, como descreve também o texto de 1 Tessalonicenses 1,6, que diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do nosso Senhor, recebendo a palavra e muita tribulação com gozo do Espírito. Ou seja, eles, os apóstolos, não poderiam agir de uma outra maneira, pois eles aprenderam do próprio Senhor, do próprio Cristo. Diante dos ensinamentos que eles receberam, passaram a aprender quem era o patrão ou o referencial para as próximas gerações. O texto de João 13, versículo 14 e 17, deixa muito claro a posição de Jesus como alguém que queria realmente dar exemplo e ensinar a próxima geração. O texto diz: depois de lavar os pés dos discípulos, dando uma aula prática de humildade e serviço, ele descreve para que as palavras pudessem ficar exatamente gravadas no coração da próxima geração, para que, da mesma maneira que ele agiu e ele fez, nós fizéssemos também. Ou seja, o seu Senhor, sendo mestre, ele disse: vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que te enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então o Senhor foi muito claro na questão do ensinamento, dos passos que nós deveríamos tomar, como nós deveríamos pisar, depois de tudo aquilo que Ele fez, deixando exemplo para nós. Diante desse texto, Jesus mostra quem é o patrão e o modelo para a próxima geração, para a igreja, e agindo dessa maneira, nós seremos uma igreja forte, uma igreja poderosa. Ele quer transferir seu estilo de vida e comportamento para a nossa vida, porque Ele mesmo nos disse em Mateus 11, versículo 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amados, diante disso, só nos resta dizer que Ele é o nosso alvo, a nossa meta, e Ele certamente nos dará crescimento como igreja. Que a reprodução da sua imagem e de seu caráter encontre lugar em nosso viver, e que por caminhar tão perto dele, nós nos tornemos parecido com Ele. Tá bom? Fica com essa palavra para o teu coração. Desejo um ótimo dia para você
e que Deus possa abençoar você e a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.